Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, sou rabino messiânico, e este é o programa Shabbat Shalom. Todas as sextas-feiras, 18 minutos antes do pôr do sol, nos lares do nosso povo, nós recebemos o Shabbat, um sinal entre Deus e o povo de Israel. Vamos agora ver um pouco do que acontece nos lares judaicos nesta tarde. Continuando então o nosso programa, estaremos hoje estudando a Parashá de número 5, a porção da Torá que vai estudar a vida de Sara, Haye Sara. São 105 versículos que vão do capítulo 23, versículo 1 ao capítulo 25, versículo 18 do livro de Gênesis. Esse capítulo fala então da vida de Sara e aborda aqui a morte de Sara e aborda aqui que Sara tinha tinha 127 anos. É isto. Estes foram os anos da vida de Sara. E Sara então morre em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão, então, procura um lugar para sepultar Sara e diz, é interessante nós notarmos que Abraão fala com os moradores da terra o seguinte, está no versículo 4. Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me a possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Avino, nosso pai, Abraão, ele faz contato então ali com os moradores da terra e pede um espaço para sepultar Sara. Na verdade, ele quer comprar um espaço e o que acontece? A decisão, então, é de doar a terra. Eles decidiram doar aquele espaço de terra que Abraão precisava. Abraão queria comprar, mas eles quiseram doar aquele espaço de terra para o pai Abraão sepultar Sara. E a gente vê aqui uma coisa interessante. No versículo 11, veja bem o que Efrom, o Eteu, diz para Abraão. Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Agora, uma coisa curiosa nós vamos ver aqui é a reação de Abraão. Diz que Abraão então se inclina diante da face do povo e Abraão pergunta então no versículo 13 a Efrom, ele diz o seguinte, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra dizendo, mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E de toda maneira, mas veja a reação de Efrom. Olha a resposta que Efrom dá a Abraão no versículo 15. Meu senhor, ouve-me,
a terra é de 400 sicos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulto teu morto. Então, é uma coisa interessante que, apesar dele estar doando a terra, entre aspas, né, a Abraão, ele coloca o preço, ele fala o valor da terra. O que é 400 ciclos de prata entre nós, não é? Sepulto teu morto. E aí então diz o texto que Abraão manda pagar, né? Abraão paga aquele valor. Nem sempre as pessoas... Eu acredito até que Abraão pensou que, quem sabe mais tarde, Efrão podia querer se utilizar daquele favor que tinha feito Abraão. Então Abraão decide pagar pela terra de Sara, e que mais tarde também seria ali, ele também seria sepultado junto com a sua esposa. No capítulo 24, nós vamos encontrar uma outra passagem interessante. Capítulo 24. Eu vou ler com vocês o versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor lhe havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, do meio dos quais eu habito. É interessante nós notarmos que Abraão queria casar o seu filho Isaque, já estava na hora dele se casar, mas Abraão faz uma exigência a Eliezer, o seu servo, que não permitisse o casamento do seu filho com uma cananeia. Por que isso? A gente vai encontrar nas cartas de Shaul HaShalir também, ele falando da união, desse tipo de união, da luz com as trevas, do justo com o injusto, e que isso não dá certo. Paulo já falava na sua carta, né? Já nos fala na sua carta. Mais especificamente, em se tratando de alguém do povo de Israel, havia o risco, o perigo da idolatria. Casar-se com uma das filhas da terra, com uma mulher estranha, estrangeira, que não fizesse parte do povo, só traria dificuldade para Isaque. E ele então faz com que Eliezer faça esse juramento. E ele continua no versículo 4: Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, não faças lá tornar meu filho. Então o Senhor, diz o 7, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então, não estava dentro dos planos de Abraão que Isaque se casasse com uma mulher que não fosse parte do povo. Para nós, isto é muito importante. Para a mulher judia sabe, e o homem judeu sabe também, quanto representa a mulher, quanto é que representa um casamento. A criação dos filhos na fé, as questões de pureza familiar, que poderão afetar
o homem, se ele se casasse com uma mulher que não fosse do povo de Israel, enfim, uma série de coisas. E principalmente o envolvimento com a idolatria. Então Deus preserva o seu povo. Nós vamos encontrar nesta passagem, então, a figura de Eliezer. Nós temos no nosso meio, na nossa cultura, a figura do casamenteiro, o Shadchan. Esse casamenteiro é aquele que intermedia, é aquele que vai encontrar a esposa adequada para o israelita e também o esposo também adequado para uma mulher que serve ao Eterno. Então nós seguimos isto para que a família que resultar dessa união seja uma família que vai servir a Deus, né? É muito importante isso aí. E Paulo então vai falar dessa união complicada que é e que nós devemos nos guardar para que possamos realmente fazer a vontade de Deus como Ele quer que a gente faça. Nós temos depois, mais à frente, depois desse período, no capítulo 25, nós temos então aí, no capítulo 25, Abraão volta a se casar, né? Abraão se casa, toma uma mulher e o seu nome é Setura, e ele tem ali outros filhos, Zinram, Joxá, Madian, e Midian, e Gisbaque e Suá. Então Abraão tem uma outra família aí depois. Mas uma coisa interessante é que Abraão mantém a herança para o seu filho Isaque, né? Ele mantém a herança, sua herança, para o seu filho Isaque. Nós temos aqui no capítulo 25, o versículo 5, né? Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Então, meus amados, é muito importante como é que nosso pai Abraão, que foi escolhido para, a partir dele, surgir então a nação sacerdotal, que é Israel. Deus cria uma nação através do pai Abraão, através de Isaque, depois vem Jacó, não é? Deus cria então ali a nação de Israel como uma nação sacerdotal, porque as demais nações se recusaram em servir a Deus. Continue conosco, vamos um pouco da nossa adoração ao Deus de Israel. Agradecemos a todos e esperamos vocês novamente na próxima sexta-feira, no horário do pôr do sol, quando estaremos estudando mais uma porção da Torá. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece a TV Super e a direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.